Peguei o avião e fui para a cidade de Oslo, na Noruega. Ao chegar no hotel, fui orar. O Senhor me mostrou em uma visão uma igreja cheia de dons. Eles usavam suas ferramentas para a edificação e o fortalecimento da igreja. Ao mesmo tempo, usavam seus dons contra o seu próprio irmão. Vi espadas nas mãos de cada irmão. Eles guerreavam entre eles. Um feria outro com espada. O Senhor me revelava dizendo: eles usam a minha palavra para atacar. O seu inimigo não é a carne e sim Satanás, o grande inimigo de Deus e do seu povo. Muitos se deixam manipular pelas forças das trevas. Satanás declarou uma guerra contra a igreja, e o único meio dele derrotar o meu povo é através de suas ações pecaminosas. Para derrotar Satanás, é necessário viver uma vida de oração e ser separado do mundo. A melhor maneira de atacar Satanás é viver uma vida reta diante de Deus. Somente os corajosos vivem uma vida obediente por renunciar ao mundo. Aqueles que não praticam o que está escrito na minha palavra, além deles não conseguirem derrotar, perdem seus territórios, deixando os praticantes da verdade entrarem dentro de seus territórios para dominar, assumindo o controle, saqueando as almas e trazendo para mim. Meu servo, essa guerra entre o Satanás e a igreja, o que está em jogo são as almas. Muitos pastores não estão interessados em ganhar almas, e sim em seus segundos interesses financeiros, enquanto os demônios estão interessados em ganhar almas através de seitas, roubos, tráficos e prostituição. Diga para os ministros do Evangelho entrarem no campo de batalha para não perder as almas. Eu não posso descer do céu para fazer o trabalho da igreja, nem posso mandar os anjos ganhar almas. Eu convencionei a igreja para ganhar o mundo. O meu povo tem que guerrear em favor de vidas alheias para libertá-los do mundo. Muitos cristãos não estão vivendo uma vida santa. Suas almas estão em jogo também. Não é só as almas das pessoas do mundo. Essas almas ainda não são minhas, e os demônios disputam elas. Diga para o povo da igreja que estão em pecado para lutarem pela sua alma, santificando e renunciando o mundo para não perder as suas almas. Não adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Em uma guerra não se vence sem preparo. Eu sou o capitão e o general nessa guerra. Não estão sozinhos. Irei direcionar e ordenar o que vão fazer, e através das minhas orientações invadiremos o território do inimigo e tomaremos almas cativas das mãos de Satanás. Toda alma encarcerada no campo do diabo será liberta desse cativeiro espiritual, e os demônios irão se retirar de suas vidas e entregarão cada alma que estava em seus domínios. Em outra visão, vi pessoas morrendo em favelas, presídios e em outros lugares. Não vi nenhum evangélico nesses lugares falando de Jesus. Esses cristãos temiam por suas vidas por falarem de Jesus a pessoas perigosas. Eu não entendo cristãos terem medo de ir morar no céu, se eles têm pecados ocultos, têm medo da morte, e se tiverem suas vidas retas, não precisam nem ter medo. A morte de um cristão é sua glória. Quem morre por Jesus tem sua retribuição. Já fui ao céu, e os que são martirizados a Cristo têm muita recompensa. A nossa morte ainda é pouco por tudo que Jesus fez por nós. Sua morte de cruz abriu caminho para a salvação, para entrar no território dos demônios onde há muitos traficantes, bandidos das piores espécies. Não é de qualquer jeito. Tem que estar preparado espiritualmente e ser guiado pelo Espírito Santo para entrar em países onde dominam o budismo, hinduísmo, islamismo e outras religiões. Esses lugares são os piores do mundo para se falar de Jesus. Existem várias classes de pessoas perigosas. Há legiões de demônios trabalhando ali. Esses lugares são territórios demoníacos. Qualquer homem com sua inteligência não consegue escapar das armadilhas do diabo se Deus não for com ele. Nesses lugares perigosos, está cheio de armadilhas de morte, onde espreita o sangue de qualquer um que entre nesses lugares. Há laços para todos os lados. É preciso viver uma vida de oração e estar em santidade com Deus para entrar nesses lugares. Caso a pessoa venha morrer, estará preparada para morar no céu. O Deus pode dar o livramento fazendo com que as armadilhas de Satanás se frustrem. Para vencer o nosso inimigo espiritual, não é com a nossa força carnal e nem com armas humanas, mas com a força de Jesus, com suas armas espirituais do céu que ele nos concedeu para combatermos o grande exército de Satanás que está na terra, nos ares e no mar. Estou me sentindo fisicamente com mais vigor, depois que comi um maná do céu. As minhas tristezas e aflições que eu senti através das perseguições, depois que bebi daquela água celestial, nunca mais senti essas coisas. Até a presença de Deus ficou mais forte na minha vida. Passei a sentir mais paz e alegria em minha vida. Estou me sentindo mais forte espiritualmente depois que comi aquele rolo de mistério. Fui em várias igrejas ministrar, e quando eu falo no púlpito,
Vejo em visão que da minha boca saem pequenas bolas de fogo. Essas bolas de fogo batiam nos peitos das pessoas e as chamas entravam em seus corações. O povo sentia a presença de Deus e eram renovadas, e glorificavam a Deus. Os que não eram libertos, caíam endemoniados com apenas as palavras que saíam da minha boca. Aquelas bolas de fogo inflamavam ao tocar nessas pessoas. Eu dizia, sejam livres, e os demônios saíam ao mesmo tempo. Trouxeram para mim uma mulher cega. Ela tinha passado em várias igrejas. Eu orei para Deus restaurar a sua visão. Ela voltou a enxergar e glorificou a Deus. O anjo disse que aquele rolo de mistério e das revelações ocultas iria fortalecer o meu dom de profecia. Profetizei o casamento de um irmão. 3 meses depois ele se casou. Profetizei a restauração do casamento da irmã Kimberly. Seu esposo tinha saído de casa. 1 mês depois da profecia ele retornou para sua esposa. Profetizei para uma irmã que ela receberia uma quantia alta da justiça. 7 meses depois ela ganhou a sua causa da justiça. Um jovem drogado se converteu em uma de minhas ministrações. Eu vi que os demônios se preparavam para levar a sua alma. O contrato negro da morte estava assinado. Eu vi na visão uma mão rasgando o contrato de sua sentença, e esse jovem recebia uma nova oportunidade. Eu vi pessoas saindo do vale pedregoso e seco das provações, e Deus entrando com providência. Escute o relato que uma missionária disse. Eu sei que Deus é na vida dele. Um dia, eu fui pedir oração para ele. Estava muito fraca, sentia um peso, um jugo em minha caminhada missionária. Quando Kenzo orou por mim, o jugo foi embora. Me senti leve, todo aquele peso sumiu e minha tristeza desapareceu. Convidei ele para ministrar em minha igreja. Quando ele subiu no púlpito, senti a presença de Deus tão forte, parecia que meu ser iria desmanchar, e quando ele tocava em minha mão para saudar, senti uma unção terrível. Parecia que ele não era feito de carne, e sim de fogo. Todos que estavam no púlpito, o meu pastor, o presbítero e alguns irmãos sentiram a mesma corrente elétrica passar por todo o seu corpo. Suas pregações eram impactantes. Ele começava a falar, e de repente algo tomava sua boca e o seu corpo assumindo controle. Eu conseguia perceber que não era mais ele, e sim o Espírito Santo. O pastor saía do controle da ministração abrindo legalidade para o Espírito Santo. Uma força sobrenatural assumia o lugar dele. O resultado de suas pregações, suas revelações ocultas e suas profecias são reais, impactantes e se cumpriam. Desde esse dia que vi ele ministrar, comecei a buscar o segredo desse pastor, porque havia tanto poder em suas palavras. Suas palavras vinham com tanta potência, que muitas pessoas da minha igreja eram tomadas pelo Espírito Santo em apenas 10 minutos. Ele sacudiu a minha igreja. Depois daquela noite, a minha igreja nunca foi a mesma. Até hoje o povo não para de buscar a Deus. Muitos ministros que vieram pregar em minha igreja, tinham muitas letras em suas ministrações, muito conhecimento, muita sabedoria e entendimento. Mas o pastor Kenzo, além de ministrar com sabedoria, ele amava o poder de suas palavras. Algo admirável. Estou buscando a Jesus para ele me revelar como posso ministrar com poder. Eu, Kenzo, tenho visto Deus operando através do meu ministério. Aonde eu vou, vejo o Espírito agindo. Ele tem derramado fogo sobre a igreja. Um dia, eu estava orando. Eu vi uma bola gigantesca de fogo em cima do continente americano. Essa bola estava parada esperando uma ordem para cair. Perguntei ao Senhor, que bola de fogo é essa? E por que ela está parada? O Senhor me respondeu, essa bola de fogo é o avivamento que ainda não veio para a América Latina. Os profetas pregam sobre o avivamento que virá, mas ele não virá. Essa bola de fogo continuará parada enquanto esse povo não se humilhar e se arrepender de seus pecados. Esse avivamento não virá. A cada dia que passa, os seus corações endurecem, ficando cada vez mais difícil de vir o avivamento. Muitos dizem que a América Latina inteira será avivada por ter mais cristãos do que qualquer parte do mundo, mas eles não querem se arrepender de seus pecados. Eu derramarei o meu avivamento em algumas igrejas do mundo, somente naquelas que se arrependerem de seus pecados e se humilharem. O número de igrejas que se humilham são poucas, a maioria são pequenas congregações. Eu não derramarei o meu avivamento em um país inteiro, e nem em toda a América Latina igual a todos dizem. O meu avivamento se derramará na vida daqueles que se arrependem, e estão dispostos a se humilharem renunciando o mundo por mim. Fui em uma igreja em Oslo,
uma catedral extensa com poucos membros. Comecei a orar. A minha visão se abriu. Vi as orações daquele povo que subia até o teto e parava ali. O Espírito Santo me revelava que essas orações são mecânicas, robóticas, automatizadas, sem espírito e sem alma. Uma oração de uma pessoa religiosa que quis decorar um texto, e que estava morta espiritualmente. Vi outro tipo de oração subindo devagar. Essas subiam até os ares e sumiam no céu. O Espírito Santo me revelava que essas orações são com fé, cheias de esperança e confiança, mas ainda não eram perfeitas. Vi outro tipo de oração que subia em alta velocidade, e subia em forma de uma bola de fogo do tamanho de uma bola de tênis. O Espírito Santo me revelava que essas orações são contritas, uma oração com lágrimas que vem do fundo da alma. Esse tipo de oração vem sempre uma resposta atrás, pois se trata de uma oração sincera e de humilhação. Vi outro tipo de oração de uma pessoa espiritual, era feita com línguas estranhas. Essa oração era uma bola de fogo do tamanho de uma bola de futebol, e subia no céu em velocidade e sumia no céu. O Espírito Santo me revelava que essa oração em línguas é a mais forte, pois a pessoa que a executa está em espírito, sua mente está desligada do mundo. Essa oração derruba as fortalezas dos ares que impedem que ela suba. Logo em seguida, tive uma visão. Vi uma névoa negra tomando os ares. Aquela massa escura crescia em extensão, até tomar todo o céu como uma mancha escura que invadia o planeta. A escuridão estava cobrindo a terra. O Espírito Santo me revelava que a iniquidade se multiplicava, e as forças das trevas nesses finais de tempo estão se multiplicando sobre a terra. Quanto mais os poderes das trevas crescem nesse mundo, mais a igreja tem que aumentar as suas orações. Quem ora 2 vezes por dia, tem que orar 3. As trevas não cobrirão a luz, pois ela brilhará nas trevas. A escuridão não pode sufocar a chama acesa. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Mateus 5, 14-16. Quanto mais a iniquidade aumenta por causa desses poderes, isso exigirá mais santidade do povo. Em Apocalipse 22:11 diz: quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Depois dessas visões voltei para o hotel, e Deus me fez lembrar da minha adolescência. Eu estava ajudando meu pai a construir uma casa em cima da nossa. Me lembro que subi na parede que já estava construída, eu me desequilibrei, e caí de uma altura de 6 a 7 metros do chão. Senti que uma mão segurou as minhas costas, parecia que estava caindo em câmera lenta igual a uma folha de árvore. Consegui cair de pé no chão, minha queda foi amortecida. Contei para o meu pai o acontecido. Ele não acreditou por não ver o incidente. Ele disse que se eu caísse daquela altura teria quebrado um osso, e se eu batesse a cabeça teria morrido. Eu não entendi o que tinha acontecido. Hoje eu entendo por que não morri ali. Por causa dessa obra cheia de espinhos onde muitos estão se salvando. Ao me lembrar do passado, fiz pela primeira vez uma oração de agradecimento. O mesmo anjo que anda comigo em meus arrebatamentos apareceu para mim e me chamou. Eu deitei no chão e fechei os olhos. Ele puxou meu espírito para fora do corpo. Esse anjo virou auxiliar em meus arrebatamentos. Nós subimos aos ares. Ele pegou a minha mão para se locomover mais rápido. O anjo me mostrou 9 grandes principados nos ares. Eles estavam entronizados, cada um em um lugar específico. Vi um principado da política localizado em Nova York. Ele controlava todos os governos do mundo. Todo o poder terreno está em suas mãos. O anjo me levou para a Suíça. Vi o principado da economia localizado na Suíça, onde há um grande poder aquisitivo das finanças. Ele controlava todas as moedas das cédulas mundiais. O anjo me tirou da Suíça e me levou para a Índia. É na Índia que está localizado os principados das religiões. Ele controla todas as seitas, pequenas religiões e grandes religiões como o hinduísmo, budismo, islamismo, shintoísmo, espiritismo e satanismo. O anjo me levou ao Japão. Vi o principado da tecnologia da comunicação. Ele dominava toda a rede de informação como internet, informática, televisão, meios de transmissão, engenharia e outros. O anjo me levou à Grécia. Vi o principado de toda a modalidade de esportes entronizado ali. Esse país é o berço dos esportes olímpicos, e o futebol é o principal esporte desse principado, onde ele exerce seu domínio mundial. O anjo me levou ao Iraque, onde eu vi o principado que comanda as guerras no mundo.
e todo tipo de arma de destruição em massa responsável pelo grande derramamento de sangue. O anjo me levou aos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles, no distrito de Hollywood. Vi o Principado da Cultura. Seu trono está nesse lugar. Hollywood tem mudado as culturas através dos hábitos, atitudes, vestimentas e costumes, deixando o povo imorais, sensuais, violentos, libertinos. Esse distrito cinematográfico tem sido responsável por corromper a população mundial através de seus filmes, seriados, minisséries e desenhos. O anjo me levou à Holanda, onde eu vi o principado de todo tipo de drogas e bebidas alcoólicas. Ele comandava o mundo todo através desse país. O anjo me levou para a Tailândia, onde eu vi o principado da prostituição. Ele comanda todo tipo de sexo imoral como zoofilia, lesbianismo, homossexualismo, sodomia, todas as práticas de sexo imundo. Antes de continuar esse testemunho, vou fazer uma oração. O Espírito Santo tocou em meu coração. Senhor Jesus, abra a visão desse povo que assiste a esse testemunho. Eles precisam de uma visão de águia para enxergar o mal em longa distância, para se prepararem antes que o mal bata em suas portas. O mal, por mais pequeno que seja, cerca a todos. Mas quem tem visão, enxerga e neutraliza com o poder do teu sangue. O pecado mesmo pequeno faz mal, e muitos não enxergam por causa de seu tamanho. A visão espiritual de Deus não deixará que seus servos fiéis venham cair em prisões. O pecado mesmo pequeno faz mal, e prejudica a nossa vida espiritual. Esses pequenos pecados que muitos desprezam, já derrubaram grandes homens de Deus. Esses pequenos pecados levam para os grandes pecados. Somente aqueles que recebem visão espiritual estarão preparados, e não vão ser pegos de surpresa. Senhor, abra a visão espiritual de cada irmão que ouve esse testemunho. Vou voltar a relatar o meu testemunho. O anjo me levou até um satanista, dono de uma indústria pornográfica. Vi um demônio conversando com ele através de um ritual de invocação. O demônio dizia: eu livrei esse império pornográfico. Seus filhos chegarão aos 4 cantos do mundo corrompendo o planeta. Deixará a sociedade mais depravada e as crianças crescerão na imoralidade. Contrate novas atrizes e atores para se prostituírem. Eles farão cenas de relações sexuais nas gravações. Pensarão que estão felizes satisfazendo seus desejos carnais. Mas eu irei por um vazio tão grande que eles não acharão felicidade no sexo. Procurarão drogas para preencher os seus vazios. Colocarem depressão ao ponto de fazer eles se suicidarem. Aquele demônio dava gargalhadas e desaparecia, passando todas as normas de destruição para aquele empresário. Depois, o anjo me levou até as nuvens, onde vi potestades dos ares. Parecia um enxame de abelhas. O céu ficava escuro de tanto demônio voando. Eles são terríveis, e dominam partes do planeta. Vi 8 demônios, autoridades que comandavam seus territórios aqui na Terra. Eles estão localizados no norte, sul, leste, oeste, sudeste, nordeste, noroeste e sudoeste. Depois, eu e o anjo descemos ao inferno, onde vi pessoas famosas no inferno. Vi filósofos, ateus no inferno, Auguste Comte e Denis Diderot, homens que questionavam a existência de Deus. Vi também Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Charles Darwin. Todos eles preferiram acreditar em suas sabedorias humanas ao invés da palavra de Deus. Eles não acreditavam na verdade e criticavam a Deus. Os demônios atormentavam eles, empurrando as suas lanças de fogo nesses homens. Eles diziam: enganamos vocês, homens da sabedoria. O que adiantou suas filosofias vãs? Os demônios zombavam desses homens e jogavam eles dentro de uma fornalha de fogo. Eu vi o rei Herodes sentado em uma cadeira de fogo. Esse homem estava preso e não conseguia sair dela. Ele se debatia e parecia que estava tomando milhões de choques. Vi também o rei Saul no inferno. Ele sofria tanto no fogo, que nos seus olhos, ouvidos e boca saíam sangue. Vi uma linda mulher ardendo em chamas. O anjo me disse: essa é Dalila. Ela gritava igual a uma louca, e se retorcia de dores. Vi também Pilatos no inferno. Ele se arrependia por ter sido responsável pela morte de Jesus, e por não ter acreditado que ele era a salvação do mundo. Vi irmãos no inferno por dormir de short e camisa sem mangas. Outros dormiam de sunga e sem camisa. Irmãos que dormiam de short de sutiã, outras de roupas transparentes. Todos estavam no inferno por dormirem com roupas escandalosas. O anjo me levou no vale dos idólatras. Vi todo tipo de idólatras, como adoradores de imagens de santos, pessoas que adoravam a si mesmos, idólatras do dinheiro, mulheres que idolatravam seus esposos, maridos que idolatravam suas mulheres, homens que idolatravam seu carro, sua casa, suas propriedades, seus bens, suas terras,
Todos estavam no inferno. Vi cristãos no inferno que faziam inimigos dentro da igreja. Eles guerreavam contra seus irmãos, faziam inimizades, discutiam acerca do evangelho e sobre doutrinas. Brigavam a respeito de cargos e assuntos que não iria levar a lugar nenhum. Eles estão no inferno pedindo uma chance para se reconciliarem com os irmãos. Vi cristãos invejosos no inferno. Eles tinham inveja porque alguns irmãos tinham um emprego que remunerava bem, tinha carro e casa boa, um bom cargo na igreja. Esses irmãos tinham inveja de tudo, e desejavam que esses irmãos não tivessem sucesso em suas vidas. Outros irmãos que estavam no inferno tinham inveja porque Deus usava mais aquele irmão do que a si mesmo. Eles queriam ser usados igual a esses irmãos, mas não viviam a palavra, não buscavam a Deus pedindo a Ele que fossem usados grandemente, não queriam pagar o preço para serem usados, desejavam ser usados, mas deixavam a inveja macular seus corações. Vi cristãos no inferno que estavam lá por causa da ira. Eles deixavam a ira se inflamar, machucavam pessoas com suas palavras, ofendiam os irmãos, não conseguiam se conter quando eram criticados, eles revidavam e eram explosivos. Eu vi cristãos no inferno que pelejavam para derrubar o ministério do outro através da fofoca, falando mal do seu irmão, postando vídeos na internet para difamar seu ministério, arruinando e destruindo o ministério do irmão através de uma mentira na internet. O ministério desse irmão perdia o crédito, sua congregação não acreditava mais em suas palavras. Satanás usava esse cristão para destruir o irmão que falava a verdade. Agora esses irmãos que escandalizavam os servos fiéis estavam no inferno. Eu vi crentes no inferno por pelejarem contra os irmãos de igrejas diferentes, um atacando o outro. Deus abomina o pecado e a peleja entre os irmãos. Vi crentes no inferno que causavam discussões dentro da igreja. Esses irmãos briguentos causavam muitos conflitos, gostavam de ir contra os outros irmãos e ainda conflitavam contra seu pastor, causavam grandes contendas. Todos estavam no inferno pedindo uma chance para pedir perdão às pessoas que perseguiram. Vi no inferno pessoas que causavam porfias dentro de suas congregações. Elas eram emuladores. Viviam disputando quem era melhor do que o outro, quem era mais usado, quem pegaria o maior cargo na igreja, quem era mais abençoado financeiramente, quem tinha o melhor emprego dado por Deus. Esses irmãos dividiam a igreja formando partidos ou clubes de disputas. Eles estavam no inferno arrependidos do mal que eles causaram no seio da igreja. Vi crentes no inferno que não tinham misericórdia para com os humildes. Eles tinham dinheiro. Quando um irmão estava desempregado e pedia uma ajuda financeira, eles negavam, pois não tinham misericórdia para ajudá-los. Vi cristãos hereges que praticavam apostasias e heresias. Eles estavam no inferno. Vi crentes infiéis naquilo que prometiam para Deus e para os homens. Vi cristãos caloteiros de lojas, deviam aos bancos, seus nomes estavam como devedores de dívidas. E aqueles que não pagavam ao seu próximo, eles eram quebradores de tratos, pegavam emprestados e não pagavam, morreram endividados e foram para o inferno. Vi crentes soberbos cheios de exaltação e altivez de coração, todos estavam no inferno. Vi crentes murmuradores, murmuravam contra Deus, contra o seu pastor, contra os irmãos da igreja, contra a sua própria família. Nunca paravam de reclamar das pessoas. Esses estavam no inferno. Vi crentes que reclamavam de suas vidas e cobravam a Deus. Por viverem assim nunca se arrependeram. Tudo o que acontecia de ruim reclamavam a Deus. Nunca estavam satisfeitos com aquilo que tinham, com aquilo que Deus havia dado. Aborreciam a Deus com as suas cobranças. Nunca agradavam a Deus com suas obras e práticas. Estavam todos no inferno. Vi irmãos que guardavam rancor em seus corações e não queriam se reconciliar com os outros irmãos. Permaneciam afastados, eram irreconciliáveis, estavam no inferno pedindo uma chance para andarem na santidade. Vi irmãos avarentos apegados ao dinheiro, não ajudavam os necessitados, eles morreram e foram para o inferno, e seus dinheiros ficaram nos bancos. Eles queriam uma chance para voltar à terra e pegar o seu dinheiro para ajudar os que precisavam. Todos esses avarentos estavam no inferno e não levaram nada com eles. Vi cristãos no inferno que gostavam de injuriar as pessoas, insultavam, ofendiam, perturbavam causando danos morais. Suas ações denunciavam suas ações na sociedade. Vi cristãos nessos que morreram enganados pelos falsos pastores, pensavam que estavam andando na verdade, pereceram no caminho da mentira e foram para o inferno. Vi irmãos no inferno por enganar o próximo. Vendiam mercadorias frágeis por preços caros, mentindo dizendo que seus produtos eram bons. As suas mercadorias davam defeitos causando prejuízos ao povo. Esses irmãos enrolavam as pessoas para ganharem o seu pão vivendo na mentira. Em Provérbios 11 versículo 1 diz:
A balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vi irmãos no inferno por serem presunçosos, eram arrogantes, queriam ser os donos da verdade, confiavam neles mesmos, estavam seguros de que fariam a obra crescer com suas sabedorias e estratégias, anulando o Espírito Santo, tirando o nome de Jesus e pondo os seus nomes, demonstrando suas opiniões na igreja, expressando suas vaidades de autoridades sábias, que ultrapassavam os seus limites, deixaram os seus egos crescerem. Todos estavam errados quando falavam de Deus. Somente eles se achavam os donos da razão, expondo as suas soberbas excessivas. Eles morreram e estavam no inferno. Eu vi crentes detratores no inferno. Viviam difamando os ministérios de outras denominações. Desqualificavam as obras de seus próprios irmãos. Desvalorizavam os humildes. Quando um irmão saía de suas igrejas para outra denominação, eles acusavam de traidores, falavam mal, prejudicavam o ministério do irmão para onde ele ia congregar. Suas línguas maledicentes causavam um grande incêndio. Esses detratores estavam no inferno. Vi crentes no inferno por não terem afetividade com suas esposas e filhos. Não sentiam afetos pelas suas famílias e nem com os irmãos da igreja. Seus corações eram duros e frios de almas. Eles estavam no inferno por não terem afeição. Eu fiquei chocado com a quantidade de crentes no inferno. Ainda tem igrejas que acreditam que quando uma alma se converte, não corre mais risco de perder a salvação. Salvo uma vez para sempre salvo. Eu digo, se não viver uma vida conforme a palavra, corre sérios riscos de perder a salvação. Isso é um alerta para que todos venham renunciar ao mundo para não perder a vida eterna. A natureza do pecado tem que morrer para nascer uma vida para Jesus. O anjo pegou em minha mão, e subimos em alta velocidade à terra. Ao voltar para o meu corpo fui orar. O Espírito Santo me revelava como estava a situação das igrejas na Noruega. Eu vi uma frieza espiritual dentro de cada denominação desse país. Esse gelo espiritual está sobre todas as igrejas da Europa. Antigamente, tinha grandes homens de Deus que ajudavam a espalhar o evangelho para o mundo. Hoje, a Europa parece um vale de ossos secos que precisam de avivamentos. A causa de seu declínio espiritual foi o desenvolvimento financeiro, industrial e tecnológico da Europa. O conforto fez os cristãos entrarem no comodismo ali. A Europa precisa ser sacudida para que o povo venha a se lembrar de Jesus. A Europa precisa ser colocada de joelhos diante de Deus. O Espírito Santo me revelava que tem pouca colheita de almas na Europa, e que precisam de um despertamento espiritual. Jesus está voltando. A Europa tem grandes conhecimentos teológicos, mas estão mortos nas letras e obras. Seus entendimentos bíblicos não irão salvar, mas sua intimidade com Deus. O conhecimento nada vale sem a comunhão com Deus. É preciso ter uma ação de buscar a Deus em espírito e em verdade. Deus requer uma atitude dos europeus em relação a Ele. Os europeus têm que voltar a evangelizar com o poder de Deus como antigamente. Satanás está tirando vantagens desse comodismo. Ele sabe de seus pontos fracos e ataca as fraquezas dos europeus. O Espírito Santo me revelava que Satanás está planejando lançar um ataque surpresa em minha vida sentimental sem eu esperar, para que eu perca as minhas forças, e que se eu cair nessa armadilha, a minha recuperação espiritual demorará anos para que eu volte a ser um homem espiritual. Tenho que estar vigilante em todo o tempo. Não é de agora que Deus me avisa. Tenho que ter cuidado nesses dias. Satanás já derrubou muitos homens de Deus, e continua caçando homens espirituais para derrubar. Eu sou procurado. Ele quer ver a minha queda. Tenho dado muito trabalho para os demônios e impedido seus planos malignos. Eles querem me tirar de circulação para eu não atrapalhar os seus planos. Se eles conseguirem me tirar do caminho, vão ficar livres para enganar e ganhar muitas almas para o inferno. Fui convidado para ministrar em uma igreja, e o anjo que me acompanha estava do meu lado. Ele sempre me auxilia nas minhas missões. Antes de ministrar, fiz uma oração. O Espírito Santo me revelava que iria fazer uma experiência sobrenatural para avivar aquela congregação. Ao começar, 7 pessoas caíram no chão. Vi anjos recolhendo suas almas e subindo para cima do teto e desaparecendo. Se passaram 30 minutos. As pessoas que caíram não acordavam, não respiravam, estavam sem pulsação vital. A congregação começou a ficar em pânico, pois não sabiam o que estava acontecendo. Queriam chamar a ambulância para levar aquelas pessoas ao hospital. A igreja ficou apavorada, pensando que as pessoas estavam mortas. Eu perguntei ao Senhor o que estava acontecendo, e o Espírito Santo me disse que iria haver experiências sobrenaturais com essas pessoas. Me pediu para eu ficar tranquilo,
Aquela congregação nunca tinha passado por tais experiências. 12 pessoas foram arrebatadas. Depois de 30 minutos, eles acordaram e se levantaram do chão. 4 pessoas foram somente para o inferno e voltaram de lá apavoradas. Apenas 3 pessoas foram para o inferno e depois para o céu. Olhem o relato de 3 pessoas que foram para o inferno e depois para o céu. Eu fui arrebatada ao inferno. Sempre tinha ouvido falar, nunca passou pela minha cabeça que um dia iria passar por esse lugar. Vendo o inferno fiquei apavorada. Isso fez com que eu me afirmasse mais e mais com Deus para não cair nesse lugar. Fui para o céu, e encontrei a irmã Birgeta e o irmão Eliote. Caminhamos pelos mesmos lugares no meio dos anjos. Eu nunca acreditei na existência do inferno. Sempre criticava os irmãos que pregavam essa doutrina. Mas agora vi com os meus próprios olhos a existência desse lugar. Vi mais aprisionados em cadeias e dentro de buracos. É triste ver pessoas em um lugar desses que é para ser dos demônios. Eu fui para o céu, e vi minhas amigas Angita e Birgeta. Elas foram arrebatadas ao mesmo tempo que eu. Antes de ser arrebatado, eu pensava que no céu só morava Deus e os anjos. Mas eu vi pessoas lá também. Eu sempre tive pavor do escuro. Ir para o inferno nunca foi o meu desejo. Vi demônios de várias espécies torturando as pessoas. A igreja precisa acordar. O mundo espiritual é tão real quanto esse mundo que vivemos. Fui ao céu, encontrei Angeta e o irmão Eliote. É um lugar que não dá para descrever o quanto é lindo e maravilhoso. Se os cristãos tivessem visto esse lugar que são as suas futuras moradas, morreriam pelo Evangelho. Vale a pena ser mártires por tudo isso. Depois dos relatos dessas 3 pessoas na igreja, voltei para casa feliz. Fui convidado para ministrar em outra igreja. O Espírito Santo me revelava que naquele lugar haviam pessoas com olhos impuros, cheias de malícias mesmo sendo cristãos. Assistiam pornografias na internet. Fiz uma oração e pedi para o Senhor tocar nos olhos daquelas pessoas e queimar todo o mal. Vi anjos com seus tenazes tocando nos olhos daquelas pessoas, purificando seus olhos para dar lugar a um olhar santo em vez de um olhar malicioso. Depois dessas atividades dos anjos, as pessoas sentiram os seus olhos arderem. Em uma visão, vi seus olhos como uma chama de fogo. Era a purificação que estava acontecendo. Contei para a igreja tudo o que estava se passando ali. Uma semana depois eu voltei para a mesma igreja, e essas pessoas que foram purificadas contaram suas libertações. Nunca mais elas assistiram pornografias. Seus olhos não aguentavam mais olhar para coisas imorais desde aquele dia. Minha missão acabou na Noruega. Retornei para o meu país e cheguei ao meu lar. Meu filho e minha esposa me abraçaram. Depois fomos passear. Na volta do passeio, fui para o meu quarto orar. Tive uma visão em que o Espírito Santo me revelava que os satanistas estão ativos. Em uma visão, vi um homem olhando em uma bola de cristal, e dentro da bola, aparecia a minha casa. Ele conseguiu localizar a minha família. Esse satanista morava em Washington, muito longe da minha casa. O Espírito Santo me revelava que ele não me conhecia, mas os demônios levaram o meu nome para esse satanista me destruir enquanto eu estava na Noruega. Os demônios já estavam passando informações da minha casa e da minha família para esse satanista. Esse satanista mudou-se para minha cidade e começou a fazer feitiços, mandando legiões de demônios para atacar a minha casa. Em uma visão, eu vi legiões demoníacas cercando a minha casa. À noite, eu e minha esposa passamos a ouvir barulhos de pisadas em nosso quarto. Minha esposa ficava assustada quando objetos caíam no chão. O meu filho, apesar de ser um jovem de idade adulta, parecia uma criança assustado com os ruídos e barulhos de cavalos trotando em nosso quintal. Fui tomar banho, e o espelho do banheiro estava sujo com letras de sangue. As letras estavam me ameaçando. Eu não sei como isso aconteceu. O que posso dizer é que esse satanista estava em um nível muito avançado na magia. Uma semana depois, o meu filho e minha esposa ficaram doentes. Eu tive que cancelar as minhas ministrações para cuidar dos dois. Na minha visão, eu vi esse satanista lançando feitiços de mortes em minha casa. Minha esposa e meu filho foram para o hospital, fizeram exames. Os médicos não conseguiam achar a causa das enfermidades. Dobrei os meus joelhos e orei a Deus. O Espírito Santo me revelava que esse satanista mandou um feitiço muito forte para matar a minha família. Como os dois eram fracos espiritualmente, foram afetados pelas setas inflamadas.
Só não morreram por causa das minhas orações. Esse satanista sabia que não podia me atingir com seus feitiços. Desistiu de me atacar, mas atacou a minha casa para me causar dor. Minha esposa e meu filho foram atingidos por não viverem uma vida de intimidade com Deus. Não morreram por causa da misericórdia de Deus. Eu sempre alertei ao meu filho e minha esposa para buscarem intimidade com Deus, orarem mais. Eles só oravam para dormir. O estado dos dois estava cada dia pior. Dobrei os meus joelhos e intercedi pelos dois. Pedi para Deus não levar eles de mim naquele momento. Depois daquela oração, eles começaram a se recuperar. Quando foi no dia seguinte, eles estavam bons. Agradeci a Deus e fui orar no meu quarto. Vi em uma visão um anjo com a espada na mão ferindo o satanista que tentou ferir a minha família. Uma semana depois dessa visão, o satanista faleceu. A visão dele sendo ferido pelo anjo se cumpriu. Os demônios não satisfeitos levantaram outro satanista. Em uma visão, eu vi esse homem com um monte de serpentes fazendo encantamentos. O Espírito Santo me revelava para eu olhar sempre para o chão. Um dia, eu estava indo para a igreja, e quase fui picado por uma cobra. Ela me deu o bote e eu consegui escapar. No outro dia, o meu quintal estava infestado de cobras. Minha esposa e meu filho estavam com medo de serem picados. Eu tinha medo delas entrarem na minha casa. Tentamos afugentar elas fazendo fogueiras no quintal, mas nada adiantava. Dobrei os meus joelhos e comecei a orar. O Espírito Santo me revelava que elas estavam possuídas por demônios. Por isso que essas cobras viajaram por longa distância até chegar ao meu endereço. Elas vinham de uma cidade longe até a minha casa. Foi feito um ritual de possessão nelas para picarem eu e minha casa. Fiz uma oração repreendendo aqueles demônios que estavam naquelas cobras. Na hora, elas começaram a sair do meu quintal. Eu termino esse testemunho fazendo uma oração de avivamento para as igrejas que estão frias nesse mundo. Senhor Jesus, nesse momento eu lhe peço que derrame o seu poder e a sua unção, nos enchendo de seu fogo celestial que vem direto de Deus. Esse fogo não é natural, é sobrenatural e não se apaga. Esse fogo está indo embora daqueles que não lhe buscam. Esse fogo esteve na sarça ardente e não se apagava. É esse fogo que desce na igreja e incendeia o seu povo. Fogo santo e espiritual que vem do céu para avivar o seu povo. Acenda uma chama na alma desse povo, para que busquem a sua face. Alimente as suas almas com sua brasa viva. Aumente a temperatura em cada vida. O seu fogo modela o interior, e derrete o coração duro como cera de vela. O seu Espírito Santo é uma chama oculta dentro de nós, que se ativa e se inflama quando clamamos ao Senhor. O seu calor sobrenatural produz um fogo que queima o nosso pecado, chama que se alastra pelo corpo todo, purificando e produzindo santidade. Senhor, aviva a sua igreja, dê seu avivamento nos seus escolhidos. Eu lhe agradeço por me ouvir, e entrego essas denominações em suas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.